Hello, hello, gente! Oi, yes! Hello nessa segundona. Segundou aqui no Brasil e Portugal. Sim, hoje terei convidada especial aqui de Portugal, direto para nosso live. Aqui. Essa live hoje... Na verdade, a convidada sou eu, tá, gente? Eu que vou ser entrevistada aqui, eu que sou a convidada. O que mais é possível? Ai, deu certo! Yay! Funcionou! O que mais é possível, gente? A gente tava vendo se ela ia conseguir entrar ou não, que ela tá com problema no Instagram dela. Eu falei, qualquer coisa, se você não entrar, vai ficar sem corpo ali na live. Você me faz as perguntas no WhatsApp e eu vou respondendo. Não, concordo, concordo. Mas tá com um corpinho aqui, gente. Como pode ser mais divertido? Hello, Ana, lindona! Olá, Silvia. Ai, um monte de gente linda Muito chegando. Ai, gente, oi, oi, oi pra todo mundo. Se eu não der oizinho pra todo mundo, tá tudo certo, tá, gente? Primeiro se apresenta você, Ana. Eu sou a convidada. Eu tô só respondendo aqui. Então, eu sou a Ana e sou host da Silvia, tal como a Cinti e a Cleo. Nós convidamos a Silvia para vir cá a Portugal, dar 3 classes incríveis. É a classe conversando com as entidades, o começo, o intermediário e conversando com os animais. E conversando com os animais vai ser a primeira vez que vai haver cá em Portugal. Então vai ser incrível. Ai, gente, pensa na pessoa feliz, a criança pré-natal ali que tá prestes a ganhar um presente do Papai Noel. Gente, como pode ser mais delícia? E, e nós também estamos extremamente felizes por também a Silvia estar cá a primeira vez, não é? Em Portugal. Porque, não é? Gente, é a minha primeira vez em Portugal ever. Tipo, nunca fui para Portugal antes na minha vida, gente. Primeira vez, convidadíssima por essas queridas para facilitar classes aí. Que será que Portugal está pedindo? Gente, Portugal e Europa, né? Porque tá tudo ali pertinho ali. Que será que vocês estão aprontando que estão pedindo a minha presença em Portugal, gente? Muitos helps por aí. SOS, uhul! Bora para Portugal, pronto. Gente, é tipo, eu tava vendo, hoje é dia 18 de agosto, é em menos de 2 meses. Em 2 meses eu vou estar de volta em casa já. Como pode melhorar, gente? Ai, tô tão feliz com o convite de vocês. E bora aqui, gente, ó. Para quem não sabe também, tá? Quem entrou de gaiato aqui, de repente entrou por causa da Ana, não me conhece. Eu sou Sil Zanata, facilitadora certificada de Access Consciousness e de conversando com as entidades e conversando com os animais. Eu falei que todas as conversando com eu entro e faço o que mais é possível. E hoje a gente veio nessa live aqui para conversar um pouquinho com vocês da tour, das classes de Portugal. E a Ana vai trazer umas perguntas para mim sobre as classes, sobre entidades, sobre animais. E eu tô aqui só para responder. Mesa redonda, gente. O que mais é possível? Então vá. Então, Silvia, uma das perguntas que me fazem muito é: qualquer pessoa pode fazer a classe conversando com as entidades, ou seja, não é preciso ter nenhuma habilidade específica, tipo de ver, ouvir, sentir. É das perguntas mais comuns. Excelente pergunta. Ai, mas eu não vejo, mas eu não escuto, eu não sou, não tenho capacidades especiais. Se você está aqui nessa live, você provavelmente tem essas capacidades e só não reconhece, para falar a verdade. Todos nós somos seres infinitos, meus amores, e todos nós temos capacidade de perceber energias. E entidades são seres sem corpo, são energias que, na verdade, elas têm um corpo, é um corpo diferente do que a gente tem aqui. Tem um corpo sutil ali, existe um movimento ali, e nós somos seres infinitos e nós temos sim capacidades, cada um diferente, e isso que é legal da classe. Ana, obrigada por ter perguntado. Porque na classe, eu acho que um dos pontos mais grandiosos da classe, a gente não dá resposta. A gente vai fazer perguntas para você perceber as suas capacidades de comunicação com entidades. Muito provavelmente, a gente sabe ali que quando a gente é criança ali, quanto que a gente escuta, né? Ah, criança vê ali espírito, criança fala com fantasma, não sei o que lá tal. Por que que depois não fala mais? Por que que depois acaba?
Porque provavelmente a gente comprou um monte de ponto de vista ali dos adultos que estavam perto da gente, religiões, da escola, um monte de coisa ali, falando que fantasma não existe, que fantasma é coisa de louco, que você não tem mais idade para essas coisas, menina. E daí você acaba bloqueando as suas capacidades que são naturais de comunicação energética. Então, sim, qualquer pessoa pode fazer essa classe, qualquer pessoa pode acessar o seu saber, e é para isso que tem a classe, para a gente facilitar ali, para você trazer as suas perguntas, as suas questões, para a gente olhar para você. E na classe também vão começar a perceber quais são as formas de se perceber uma entidade, certo? Que às vezes já está ali há muito tempo e elas nem sequer se apercebem que o corpo reage daquela forma. Exatamente. Tem várias coisas que a gente percebe na classe. Eu lembro quando mudou o manual. Essa classe tem um manual lindo, lindo. Essa e a intermediária também. Essa classe, eu lembro que quando mudou o manual, acho que foi em 2020, se não me engano, que teve um exercício novo ali, que chama download, que a gente vai fazer na classe, inclusive, tá no manual, e a gente faz isso. Eu nunca esqueço, Ana. Foi a primeira vez que a Shannon fez esse exercício. Eu estava ali na classe e, de repente, eu olhei, eu falei assim, gente, tocou o telefone. Vocês estão me escutando agora? Tocou o telefone bem aqui, download. O download de outras pessoas querendo falar comigo aqui agora. Eu olhei para a sensação que eu tive depois desse exercício, eu falei, gente, eu fiz isso a minha vida inteira e eu não sabia. Então, na classe a gente começa a perceber com os exercícios, e a gente foca na classe mais em comunicação mesmo, exercícios para comunicação, para a gente perceber em todos os lugares que a gente sempre se comunicou e nunca reconheceu essa habilidade, essa capacidade, essa mágica e essa potência nossa. E é bem curioso, Silvia, porque o meu filho mais velho, não é? Que a Silvia conhece, o Guilherme chegou a fazer também a classe conversando com as entidades e isso é uma das coisas que eu percebo que lhe tem ajudado imenso. Porque ele também começa a aprender a lidar com as situações dele e não está à espera que a mãe lhe resolva as coisas. Ou que às vezes ele te pede, mãe, ajudas-me aqui a ver esta situação e aquela. Mas normalmente ele consegue resolver as coisas sozinho. Se fosse realmente fosse algo que realmente surja de novo, uma energia diferente que ele não esteja habituado. Mas é extremamente compensador para mim, como mãe, não é? Trazer os nossos filhos e até aos 15 anos as crianças não pagam, se forem acompanhados pelo adulto pagante. Até, na verdade, ui, ai, tem até fogos aqui, como pode ver. Até 15 anos não paga nada, é zerado, tá de graça, indo com o adulto pagante. 16 e 17 anos paga 50% do valor da classe, também acompanhado com o adulto pagante, tá? E daí, a partir de 18 anos, é que começa a pagar o valor integral. Legal você ter trazido isso, Ana, obrigada. Eu acho que, assim, nós como pais, acho que não pode haver algo assim mais gratificante a gente perceber, não é? Que os nossos filhos começam a trilhar o caminho deles sem nós estarmos sempre ali, não é? Sim, estamos ali a apoiar, mas não a fazer as coisas por eles. E isso é uma das coisas que realmente me deixou extremamente feliz. Empoderar, né, as crianças. Imagina a gente que tem as capacidades. Assim, se a gente lá atrás, se os nossos pais tivessem essas ferramentas, se tivessem acesso a tudo que a gente tem hoje e tivesse nos empoderado, em vez de falar, não, isso não existe, você tá louco, imagina, não, você não tá vendo nada, imagina, não sei o que tal. Imagina como teria sido a nossa vida se a gente tivesse essas ferramentas lá atrás. Então, é muito legal que a Ana está trazendo, porque hoje ela pode empoderar os filhos dela, em vez de falar assim, não, você tá louco. Assim, o que você tá vendo? O que você tá percebendo aí? Me conta. O que tá rolando? Eu lembro, Silvia, que o meu filho mais novo, quando era mais pequenino, ele expressava nitidamente que verificava algumas coisas. E então eu dizia-lhe, explicava, vai lá, conversa, diz que a casa é nossa. Bom, assim, algumas coisitas simples para a idade dele. E então ele ia lá e então com o dedo ele apontava e conversava comigo, esta casa é minha. Que Então legal. eu ia por trás e achava assim uma piada porque ele era babazito e já fazia assim essas coisas. Então era bem curioso. Às vezes quando ele achava que realmente era algo diferente, ele chamava-me se eu podia ir com ele, mas era ele que fazia as coisas. E então é realmente gratificante. Mas e também é uma escolha ali também das crianças quererem ou não fazer as ferramentas e tudo mais. Mas o mais legal de tudo é a gente tendo as ferramentas. A gente sabe, né, meus amores, que a gente falar sobre as ferramentas é uma coisa, a gente usar no nosso cotidiano, a gente ser a energia ali da mudança e tudo mais, as pessoas aprendem com o exemplo. Os filhos Sim, aprendem muito mais com o exemplo do que a gente fala, vai lá e faz.
Não, ele vê fazendo, vê mudando no tal, e, gente, está conectado com a gente, né? Então, vai aprender mesmo que por osmose, para falar a verdade. E na hora que quiser, ali sabe que tem a ferramenta, é completamente diferente. Adaptada, não é? À idade dele, porque ele começou pequenininho, não é? Mas sim, estava lá, não é? Energia. Então, Coisa é mais extremamente interessante. Por isso, quem quiser trazer os filhotes, não é? Será incrível. Gente, tragam. A classe fica mais mágica ainda. E muitas vezes eles não vão nem prestar atenção. A gente acha que eles não estão prestando atenção, que eles estão ali correndo, brincando, não fazendo nada. Ai, não quero prestar atenção. E eles estão absorvendo muito mais do que a gente na classe, sem sacanagem. Porque eles estão super ligados ali, os seres deles ali. Pode ser que o corpinho esteja brincando e tal, mas eles estão ali, ó, ligadíssimos nisso. Tragam seus filhos, gente. O que mais é possível. É verdade. Então, Silvia, uma das coisas também que me costumam perguntar imenso é quando as pessoas têm entidades, vou usar a linguagem que as pessoas me costumam perguntar também. Então, quando as pessoas têm entidades conectadas a elas, costumam ser pessoas de família ou, ou não? Bom, eu vou deixar a Silvia responder, né? Ai, pode ser tanta coisa, gente. Pode ser da família que já se foi e gostaria de ficar por perto, por ficar por perto mesmo, sem nenhum outro motivo ali para proteger, seja lá o ponto de vista que tem. Pode ser, inclusive, gentes de família também, só que de outras encarnações que acham ali que ainda estão conectadas com você e pode estar ali, pode ser relacionamentos de outras vidas, pode ser tanta coisa, pode ser simplesmente porque sabe que você tem ferramenta e você percebe o fantasma e que você, de repente, pode ser uma contribuição. A maioria, inclusive, é isso. Sabe que a gente tem ferramenta, que a gente tem, pode ser contribuição ali para eles e eles vão ficar por perto porque a gente pode contribuir. Simples assim. Pode ser simplesmente um fantasma ali que você nunca viu na vida, nunca teve acesso, mas que de repente você, por ser uma pessoa que tem ferramentas, pode facilitar ali. Então não tem muito sim ou não. Cada situação é completamente diferente, gente. Tem que fazer perguntas. Eu conheço, não sei o que. E lá na classe a gente tem um chart, inclusive, que é para a gente começar a comunicação. É um beabá ali para a gente começar uma comunicação e perceber quem é a entidade e tudo mais. Então, tipo assim, você não precisa nem ter. Mas imagina, nunca mais eu fiz isso, nem sei por onde começar. Vem. Vem. Sabe, também outra coisa que costumam perguntar muito, Silvia, é mas esse é que está ao pé de mim, ele quer me fazer mal, ele está-me a fazer mal, porque há muito esse ponto de vista também. Ele tem poder sobre mim? Excelente. Isso eu gosto até de falar para você ver os seus relacionamentos e as pessoas na sua vida hoje, inclusive com corpos, tá? Antes de olhar até para as entidades, se você acredita que algo ou alguém pode te fazer mal, é um ponto de vista que você tem ali e muito provavelmente em outras vidas e outros lugares. Se você não acredita em encarnação também não tem problema. Em outro momento da sua vida hoje, pode ser que você tenha dado uma permissão ali de algo ou alguém fazer alguma coisa para você. E é muito legal que a gente olha muito isso na classe. Isso é grandiosíssimo ali, porque essa classe é onde você pode se tornar a entidade dominante da sua vida e realmente tomar as rédeas ali e falar assim, acabou a palhaçada, nunca mais ninguém vai fazer nada comigo. Ou você vai esquecer tudo que você aprendeu e vai continuar do mesmo jeito. A gente dá um monte de ferramenta. Na classe tem um manual incrível, gigante ali, com todas as áreas ali de básicas ali de olhar para medo de entidades, energias boas ou ruins. Você é sempre o convite para quem está à sua volta, com corpo e sem corpo. Então, olhar para que convite que você está sendo ali. E, gente, sem sacanagem, energia é energia. Tá? Energia, não existe energia boa ou ruim. O que torna uma energia boa ou ruim é o seu ponto de vista. Então, e eu estava conversando, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu estava facilitando a classe intermediária até ontem, mas acho que foi acho que foi no dinheiro e entidades que eu facilitei no sábado também, que a gente estava falando, agora não sei de onde que é, eu facilito tanta coisa de entidade, gente, não sei, não é relevante, tá? Mas a gente estava falando exatamente sobre esse negócio de energia ali. Porque se você acha, por exemplo, tem uma entidade,
um fantasminha que está ali perto de você. Passou do seu pé, passou só perto de você, para falar a verdade. Você fala assim, nossa, senti um negócio aqui. Você só fala assim do nada, não fala que é fantasma nada. Você vai, senti um negócio aqui. Aquele fantasminha ali que está procurando ajuda vai virar e falar assim, nossa, ela me sentiu. Olha, então ela pode me ajudar. Então, peraí. E vai chamar mais atenção, vai tentar te chamar atenção, até tentando pegar em você. Tem gente que até sente realmente assim mais toques e alguma coisa, escuta o nome ser chamado ali, não sei o que tal. São várias coisas que a entidade vai tentar fazer para te chamar atenção, porque percebeu que você percebeu ela. E daí você fala assim, não, fantasma, é tudo ruim, imagina, não sei o que, não sei o que tal. E ele ali, querida, você pode me ajudar, por favor? E você chama de obsessor e de encosto porque tá te enchendo o saco. E se você olhar para essa entidade e falar assim, oi, o que você precisa? O que eu posso fazer aqui para você? Às vezes, só de falar oi, elas já vão embora. Então, na verdade, elas não estão te enchendo o saco. Elas sabem que você percebe, só que você não está dando atenção. Na verdade, é você que está enchendo o saco. Você que está sendo mal educada ali, que você não está falando oi para ela. Tá? E, de novo, na classe a gente tem várias ferramentas para começar a olhar para isso e ter essa clareza ali, porque você também não é porque você percebe que precisa conversar com todo mundo. Então, na classe, a gente traz um monte de ferramenta e a Cleo colocou assim: agora entendi os arrepios do nada. E também há outra coisa, Silvia, que é bem curiosa, é que nas ferramentas da classe Conversando com as Entidades, nós aprendemos a ser gentis com as entidades. Eu costumo dizer, nós um dia também não vamos ter corpo, também gostaríamos de ser tratados gentilmente, né? Porque nós vemos muito, ou nos filmes, ou daquilo que, que nos é transportado de gerações em gerações, em que quase como se fosse um expulsar, não é? Mandar para a luz, mesmo a parte boa é mandar para a luz, é se livrar, né? Geralmente é se livrar. Mas até, não é? Do outro lado temos o livre-arbítrio, né? De ir ou não ir, então nós não vamos ser obrigados a nada. Então nós aprendemos isso tudo, não é? E a tratar-se essencialmente com gentileza, que é algo que realmente, para mim, faz muita diferença, não é? A gente tratar algo, mesmo que não seja uma energia lá muito gentil, mas a gente também tratá-lo com gentileza e as coisas podem mudar energeticamente assim, num É a piscar de olhos. clareza acima de tudo. E eu vou trazer uma coisa para vocês que é do manual da intermediária, que para mim é uma das coisas mais gentis do universo, mas um dos maiores presentes é da classe intermediária, gente, que a gente faz até um exercício energético com isso. Como que você, quando não tiver mais um corpinho aqui, gostaria de ser tratado para as pessoas que ainda estão aqui com o corpo? Então, se imagina ali, fala assim, ai, que saco, estão mexendo em mim, ai, estão chamando a minha atenção, não sei o que tal. Daí, imagina que é você. Você saiu do seu corpo e é você ali que está tentando chamar a atenção de alguém. Alguém fala, ai, que saco, é um encosto, ai, que pentelho, que não sei o que, não sei o que tal. Sério mesmo? Eu acho que esse ponto de vista, para mim, ele muda grandiosissimamente ali. Nem sei se isso é uma palavra, para falar a verdade. Porque a gente começa a olhar com outro olhar ali. Um dia a gente não vai mais ter corpo. Como que você gostaria de ser percebido pelas pessoas que ainda estão aqui? Com gentileza, não é? Ou você vai ser Compassivo. mal educada? Quero só ver. Daí você vai dizer, ai meu Deus, eu tratei tão mal aquela galera, agora estão me tratando assim. Quero só ver como é que vai ser. É verdade, é verdade. Uma coisa também, Silvia, que fez para mim muita diferença à medida que eu fui fazendo várias especialidades e na minha caminhada na especialidade conversando com as entidades antigamente eu não gostava de ir a determinados locais porque eu percebia muita coisa. E a partir, não é, dessa caminhada que eu tenho vindo a fazer, as coisas agora são completamente fáceis. Então é a gente aprender também a usar tudo o que está ali, não é? Também para que possa contribuir connosco. Sim. Por exemplo, eu lembro-me que não gostava de ir a sítios assim mais antigos, ou museus e igrejas. Nossa, eu Igreja, pensava mesmo, igreja. eu chegava mesmo quase a desmaiar. Hospitais, eu cheguei a ir com o meu filho que ele teve que cozer um dedo, eu já tive que ser, ou seja, estava eu pior do que ele. Então eu consegui aprender a lidar com essas situações e para mim isso era muito mal, eu não conseguia simplesmente estar. Então na Yes. classe também aprendemos, não é? Esse é o grande lance ali. Primeiro que a gente não precisa se livrar de nada nem ninguém.
né? A gente tem as ferramentas e a gente vai usar para facilitar as nossas vidas e para ser paga, tá, gente? A gente pode trabalhar com isso, não sei o quê, e pode facilitar. Imagina ali, tem um monte de entidade aqui, e tem, tá, gente? Vocês acreditarem ou não que elas estão aqui, não vai fazer elas desaparecerem, elas existem, tá? Tem gente que não acredita e tá tudo bem, talvez essa live não seja para você, e beleza, não tem problema nenhum mesmo. Para quem acredita, elas estão aí, as entidades estão aí, elas estão presas a algum ponto de vista. Eu fiz uma live com a Tice que a gente falou sobre isso, inclusive, seja lá por que elas estão aqui, elas estão. E a gente tem ferramenta. A gente não, de novo, a gente não vai mandar elas para nenhum lugar, para a luz, para as trevas, para nenhum lugar. A gente faz pergunta. E com perguntas, elas têm consciência do que elas estão fazendo ali e podem escolher diferente. Nós somos facilitadores de consciência, de escolhas. Seja lá a escolha que ela vai fazer também depois, não interessa pra gente. A gente tá ali fazendo uma pergunta que é tão rápido, gente, é uma coisa assim tão facinha ali, que pode liberar tantas entidades que estão aqui perdidas há muito tempo. Tem muita gente que não sabe nem que não tem mais corpo, às vezes morreu de repente ali, numa tragédia, e nem percebeu que não tá mais aqui com um corpinho que nem o nosso. E a gente faz uma pergunta e traz consciência para aquele ser, e aquele ser tem a possibilidade de escolher algo diferente. É isso. Simples assim. E as coisas começam a ficar bem mais fáceis a gente ir a determinados sítios, mesmo tendo consciência que elas estão lá. Mas ok, nós temos o nosso espaço e elas têm os delas, não é? E, nossa, eu lembro bastante quando eu fui para a Europa, ainda mais, gente. A Europa tem muito mais lugares mais velhos, mais antigos, tem muito mais história nos lugares. Sim, a gente percebe, nós somos seres psíquicos. E às vezes, muitas das coisas que você chamava assim, ai, tô passando mal, ai, não tô me sentindo bem, ai, não sei o quê. Às vezes é só percepção de entidades, inclusive. Que você pode usar ali as ferramentas e mudar o que você está percebendo. Mudar a energia de um local ali, talvez que há milhares de anos está mal assombrado, que a gente chama, né? Casas, castelos, terras ali que foram terras de guerras e batalhas ali. Ainda pode ter gente ainda lutando, inclusive, gente, tá? Que ainda tá achando que ainda tem a luta, tal. E a gente pode fazer uma pergunta diferente e modificar tudo. E até porque há sítios que são. Eu lembro no ano passado nós tínhamos ido de férias e o sítio era lindíssimo, praia e tudo. E havia ali qualquer coisa que não batia certo energeticamente. E eu comentei com o meu filho mais velho e eu disse: aqui passou-se alguma coisa. Eu tive para ir pesquisar, mas depois disse: não, deixa estar, estou de férias. Estou de férias. Mas sim, ali teve que acontecer algo Mas é bem legal que dado. a gente não precisa saber o que é. Por exemplo, a gente percebe uma energia que não tá legal ali, a gente usa as ferramentas sem Era ter que lindíssimo, não saber. é? Não era escuro, nada, era um sítio incrível, mas era bem curioso. Mas era só uma determinada parte, não era toda a área toda. Então era bem Olha que curioso. é bem interessante. E mesmo nas nossas casas, né? Às vezes tem um espaço nas nossas casas que a gente fala assim, nossa, quando eu venho aqui para esse espaço eu fico meio tonta, não sei o que, ou não me sinto bem, ou pode ser que tenham entidades ali naquele espaço que você também pode facilitar, tá? Ai, mas por que tem gente morando na minha casa? Ih, tem gente aí, gente. Tem tanto. Sim. Se a gente for tentar entender o porquê, vai demorar muito mais do que a gente fala assim, oi, querida, posso fazer alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que você está requerendo de mim? Essa casa é minha, meu amor, né? E a gente pode usar ali as ferramentas e, gente, fica muito mais, sem sacanagem. Não é desistir de nada do que você acredita, pelo contrário, é agregar ferramentas para facilitar a sua vida. É isso. E Silvia, e outra coisa também que me costumam perguntar muito é se não é? A pessoa quando parte deixa de ter corpo, se ela tem consciência de tudo que se está a passar. Excelente pergunta. Vamos lá, gente. Nossa, isso é primordial, inclusive. A única coisa que a gente leva quando sai do corpo é a consciência que a gente tem hoje. A única coisa. Tá? Então a gente vai sair do nosso corpinho com a consciência que a gente tem hoje. Depende ali de como aconteceu. Tem muita gente que, por exemplo, morre no hospital, ali em coma induzida, ou um acidente que foi super de repente ali e dá um choque ali, pode ser que você fique preso ali naquele trauma, e não perceba que morreu, tá?
quanto mais clareza você tem hoje, quanto mais ferramenta você tem hoje, mais fácil de não ficar presa em algum ponto de vista depois. Perceberam a importância dessa classe? De vocês saberem o que vocês sabem e se empoderarem disso? É muito importante isso, gente. A consciência que a gente tem hoje, tá? A maioria... Eu lembro uma vez que a Sharon é a fundadora de Conversando com as Entidades, é a criadora dessa especialidade surreal há mais de 20 anos no planeta e como pode melhorar ainda mais. Ela falando... Ela comentou em uma das classes que eu estava participando que geralmente, assim, raríssima, ou posso estar errado, tá? Posso estar falando errado, que ela nunca facilitou alguém pós-morte ali, facilitou entidade que já fosse de Access, que já tivesse as ferramentas de Access, que geralmente quem tem as ferramentas de Access e faz perguntas e está acessando mais consciência, normalmente não fica preso ali depois, já faz uma escolha diferente. A não ser que tenha alguma coisa específica ali para falar, não sei o que, tal, que escolhas, tá? Mas só de vocês estarem nessa live aqui, já muito provavelmente mudou algum ponto de vista seu sobre quando você deixar o seu corpinho. Já falamos algumas coisas sobre isso aqui que pode ter mudado grandiosissimamente. Eu acabei de inventar essa palavra, tá, gente? Grandiosissimamente quando você deixar o seu corpinho. É verdade, sim. E outra coisa também muito curiosa, que eu achei incrível, é quando as pessoas, e antigamente, não é, fazia-se muito pacto de sangue, não é, de juras eternas, e quanto isso ainda Só prevalece pegar... antigamente. Só antigamente. Ah, gente, que promessa que a gente não fez anteontem ali pro É nosso verdade. amado amor. Então, não é? Acontece que muitas vezes um vem, não é? Volta a reencarnar e o outro não, Isso. e acaba por ver essas ligações, não é? E aí nós também vamos abordar. Então, o que acontece, gente, a gente fala muito em Axis que nós somos seres infinitos, tá? Um ser infinito com infinitas vidas, tá? Com infinitas reencarnações. De novo, se você não acredita em reencarnação, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Mas o que acontece? Um ser infinito de verdade morre. Ou é o corpo ali que morreu, né? Você como ser infinito, você tá tendo outras encarnações, você está transmutando, você está vivendo outras jornadas e outras aventuras. Você não morre como ser infinito, só o seu corpo morre. Então, quanta coisa que você está carregando de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas que você já viu, inclusive dores de outras mortes, de tudo que você passou, e não sei lá tal, relacionamentos e relacionamentos, casamentos e divórcios, e várias outras coisas ali que a gente pode hoje muito facilmente desfazer se tiver vontade, se tiver escolha disso. Inclusive, quando fala de relacionamento ali, né, de pactos, votos, é sempre com outros seres. E os dois têm que se livrar disso daqui. Nós estamos olhando para você, tá? E se você tira isso do seu campo, se você desiste desse pacto, voto, seja lá o que você tenha feito, acabou. O outro vai ficar vagando ali, colocando uma energia em algo que para você não existe mais e acabou. E a gente faz exercícios na classe disso, gente. É muito rápido esses exercícios, não é? As coisas mudam logo, muito Mas rápido. o legal é reconhecer que tem. E esse é o legal da classe, gente, porque vocês que vêm para a classe, vocês vão fazer as perguntas e falar, no meu mundo tem isso, não sei o que. Daí tem uma outra coleguinha na classe que fala assim, nossa, nem tinha pensado nisso, mas sabe o que mexeu aqui para mim? Não sei o que lá tal. Isso é legal de ter mais gente na classe, porque existem essas trocas e coisas que um não percebe, mas que o outro está percebendo, porque é assim, somos seres infinitos, cada um de nós é completamente diferente, porém a gente vive num planeta onde existem mais ou menos as mesmas coisas acontecendo. Tá? Então a gente aprende mais ou menos as mesmas coisas, a gente compra mais ou menos as mesmas coisas. Então, assim, quando acontece com um ali, sempre o outro tem alguma liberação, mesmo que não seja consciente naquele momento. Isso é muito legal, gente. Porque a gente vai liberando vidas e vidas e vidas e vidas e vidas de coisas acumuladas ali que a gente talvez nem saiba que ainda está tão presente na criação da nossa vida hoje. É verdade, Silvia. Eu estava-me aqui a lembrar
numa das classes que eu fiz, do começo, que foi bem curioso. Tínhamos uma colega que não era portuguesa e ela manifestava um desejo enorme, que ela falava isso muitas vezes durante a classe, de querer ir visitar. Ela tinha descendência espanhola, então o desejo dela era poder ir à Espanha, àquela terra específica que era onde a avó dela tinha vivido, que ela não conheceu, mas tinha esse desejo. E foi bem curioso que ao longo dos dias da classe, quando ela começa a fazer os exercícios que nós fazemos, ela tem a consciência de que a vontade dela ir lá não era dela, era da avó. Porque ela dizia, não é? Houve alguém que lhe questionou porque que ela tinha tanta vontade, não é? Porque era um sítio que era praticamente deserto ali da Espanha, não era nenhum sítio turístico nem nada, não é? Não havia Olha ali só. nada. E então ela percebeu que a vontade tanto dela ir lá não era dela, era assim a vontade da avó. Então, quantas vezes, não é? Nós nos apercebemos das vontades ou desejos, não é? De quem está conectado connosco. E não É. só isso, gente. Isso daí, eu acho que se você está aqui hoje nessa live, provavelmente você sabe algumas coisas de Axis, já acompanhou alguma coisa. Se não sabe, tá tudo bem também. Existe uma ferramenta ali, lá no começo a gente aprende, que é a quem pertence isso? Para todos os pensamentos, sentimentos e emoções que a gente tá tendo, a gente pergunta, isso é meu? A quem pertence isso? E geralmente a gente faz, isso é meu? É de uma entidade? Ou é outra coisa? É meu, é de uma entidade ou é outra coisa? Que pode ser da Terra, também pode ser de outros corpinhos ali, não sei o que. Mas quando a gente pergunta isso é meu, a gente traz à tona ali o que é ou não é nosso e a gente pode devolver os remetentes. E quando a gente fala de entidade, gente, tem muita coisa ali. É surreal. Eu tenho um horário de atendimento de entidades que é às 10h30 da noite. Isso é outro tópico que a gente fala na classe. Chega 10 horas da noite, eu começo a ter uma fome. Mas uma fome de dragão. Que é um dos. Na verdade, tem entidades que têm vontade de comer, que não tem mais o corpinho, tem vontade de que eu coma isso, aquilo. Eu falo, cara, quem pertence aqui? Uma fome do. Quero uma jaca, do nada ali. Eu falo assim, mas quem pertence isso? Eu nem gosto de jaca, não sei o que lá tal. E uma das minhas percepções de entidades, que também é através da fome, que vem como percepção de fome. Então, se eu não faço uma pergunta, eu vou comer, eu vou ficar num balão, porque eu acho que isso é fome, tem com fome. Outra coisa que também é muito comum, não é? E a gente ir para o erro e achar que está com alguma coisa errada em nós. A gente acha que a gente está compulsiva, a gente chama, inclusive tem rótulos disso, né? Compulsão de comida, de bebida, de cigarro, de drogas, e pode ser tudo entidades. Sim. Pode, não vamos culpar os coleguinhas também, que todo mundo fala, eu bebo por causa das entidades. Calma, Sim. não é bem assim, tá? Na classe a gente vê mais ainda nisso, mais profundamente, mas pode ser 80% de chance de você ser um ser bem mais consciente do que você imagina. Sim, Silvia, inclusive a dor, era aquilo que eu estava a dizer, dor no nosso corpo também. Isso é uma das coisas que eu percebo em mim. É verdade. Dor, gente, muito. Dor, sono. Tem muita gente e isso a gente se aprofunda um pouquinho mais, inclusive, na intermediária. E tem gente, comprem um livro Conversando com as Entidades, que tem um dos capítulos ali, fala ali de doença e tudo mais. Tem muita gente que percebe entidades pela dor que as entidades acham que ainda tem no corpo, que nem tem mais. Mas elas morreram com problema de coração, morreram com ataque cardíaco, não sei o que, morreram por alguma coisa ali com dor. Talvez elas estejam presas a esse ponto de vista dessa dor e chamam a atenção de você através dessa dor. E você ali, querido ser psíquico maravilhoso, consciente, fala, ai, tô com dor no meu coração, vou ter um ataque cardíaco e não tem nada. É verdade. Esse é um dos meus sintomas bem comuns. É verdade. Como pode melhorar, amora? Pode melhorar. Como pode melhorar. É verdade, Silvia. Silvia, a outra coisa também que eu acho assim incrível, que nós também vamos aprender isso na classe, é o quanto às vezes a gente consegue perceber o porquê. Não que isso seja relevante, claro, mas porquê que a gente às vezes não se lembra de uma determinada fase da nossa vida. Não é? Eu já começo a rir, que é um dos tópicos que eu mais adoro, inclusive.
tão conhecido quanto chamado ambulantes ou walk-in. Sim, tem várias partes da nossa vida que pode ser que a gente fale assim, gente, onde eu tava? Que eu não lembro de nada disso que eu vivi ali. Existe sim, e Shannon O'Hara fez, não faz muito tempo, acho que foi no mês passado que teve um spotlight dessa especialidade de conversando com as entidades, que é o walk-ins ou ambulantes em português, que simplesmente isso é. Eu vou falar porque tá na live dela, tá, gente? Não tô falando nada demais aqui, mas na classe a gente se aprofunda um pouquinho mais. O sistema de reciclagem do corpo. Oi, querida, não é morrer? Não, talvez você tenha mudado de corpinho ali. Talvez a pessoa que nasceu nesse corpo não seja você. E eu não vou nem falar mais nada disso, mas você não é louco. A única coisa que eu vou trazer para você, você não tem Alzheimer, você não foi lavagem cerebral, talvez realmente não era você naquele corpinho. Sim, é muito comum, Silvia, por exemplo, eu lembro da minha mãe dizer assim, quando eu era miúda, então, mas tu agora não gostas deste comida, tu primeiro comias tão bem e agora não gostas. Ah, não é? Se calhar não era a mesma Ana que gostava antes, não é? Ups. E Então, ainda eu também lembro vamos disso. aprofundar essa parte. Teve uma época que eu mudei muito. Hoje eu tenho total reconhecimento do que foi ali, não sei o que lá, mas assim, teve uma época que eu era uma pessoa totalmente friorenta, assim, com 27 graus eu tava com gola rolê, com casaco, não sei o que, do dia pra noite, sem sacanagem, gente. Do dia pra noite eu comecei a ser calorenta, eu perdi 14 quilos, eu comecei a comer diferente, não sei o que, era outro ser, literalmente. E assim, ninguém entende isso porque ninguém deu ferramenta pra gente, ninguém nunca ensinou pra gente que realmente pode ser um outro ser que apareceu ali. E tá tudo bem, né? Hoje eu tenho total clareza do que aconteceu e, nossa, isso traz um alívio, porque, não era eu. Ok. E o mais legal é não ficar cavucando, porque muita gente vai falar, nossa, mas você fazia isso, mas você fazia aquilo, mas você fazia aquilo. Isso é um grande perigo, porque você acaba assumindo coisas ali que talvez não sejam suas, era de um outro ser que não pertence mais a esse corpo. Mas a gente vê isso na classe. Vocês querem saber mais disso? Vem pra classe. Então, Silvia, outra curiosidade assim, bem curiosa que é, nós só percebemos entidades humanas, ou seja, nós também percebemos animais, certo? Então, os nossos animais, né, principalmente aqueles mais próximos, é muito comum quando deixam o corpo também continuarem por perto, Ou certo? não, podem ou não, também assim como pessoas. Exato. Eu tenho muitos animais aqui sem corpo da minha casa, eles adoram ficar por perto. Eu lembro-me, Silvia, de estarmos numa classe com a Shannon e ela dizia, alguém estar a questionar sobre o cão que tinha falecido e ela dizia para a pessoa deixar o cão partir porque o apego não fazia também com que deixasse. Então, o nosso apego não só permite com que pessoas sem corpo fiquem perto de nós, mas os animais também. A gente pode prender, sim, seres. Nunca me deixe, nunca me abandone, eu vou sentir muito a sua falta, não sei o quê. Você acaba criando ali, tanto para pessoas, que vai falar, mas eu prometi para ela, as promessas de novo ali, os pactos, as promessas. Né? Eu prometi que eu nunca ia abandonar, que eu ia estar sempre por perto, não sei o quê. E o cachorro, gato, galinha, seja lá, cavalo, pode também fazer isso pelo tutor. Eu prometi, e promessa mesmo, tá? Que a gente também desfaz, daí a gente vai para classe de conversando com os animais. A gente desfaz isso e libera ali toda a galera ali, todos que já não tem mais um corpo. Inclusive, a gente pode pedir para ter um outro corpinho e voltar pra gente num outro corpinho também. Sem problema nenhum. Muito mais legal do que ficar ali não tendo certeza, porque às vezes você não tem certeza, você acha que não sei o que, e fica aprendendo você e o animal com isso. E o quanto nós nos conseguimos aperceber, não é? Assim, de várias espécies de animais, não é? Eu lembro de ter comentado com a Sílvia, quando eu fiz a minha primeira classe, eu acho que vi elefantes, girafas, coisas assim do género, não é? Eu estou a dizer como é que é possível, estou a ficar louca. Mas isso depende de cada pessoa. Isso é uma capacidade sua, tá? Que tem mais conexão com os animais. Não é para todo mundo isso. Você reconheça, por favor, tá? Você tem Sim, mais mas essa. a primeira vez era um bocado estranho, não é? Porque não eram animais propriamente aqui
Portugal, não é? Só se for no jardim zoológico. Não é? Adoro. Então, como é que era possível, não é? Ou a gente se aperceber de algum tipo de um golfinho, por exemplo, eu lembro também de isso foi assim algo assim muito estranho, eu lembro no início, mas a verdade é que nós também nos conseguimos aperceber. Então, não só pessoas sem corpo, mas também animais, não é? E também temos as ferramentas ali nas básicas ali. Vou só falar um pouquinho. Na introdução, gente, a gente já aprende as básicas das básicas, que é para fazer a facilitação ali, a limpeza diretona ali. Na introdução, que é 1 noite, 2 horas, a gente já aprende a liberar essa galera com facilidade, tá? Durante a classe, a gente vai focar um pouquinho mais nos outros pilares, principalmente no de comunicação, porque são 4 pilares da classe de entidades, que é facilitação, a limpeza, comunicação, receber e colaboração. Na classe de entidades, a gente na intro, a gente já faz a facilitação e limpeza. Na classe de entidades, a gente foca mais na comunicação e faz exercício, tal, de perceber como a gente percebe as entidades, para a gente ter mais noção do nosso corpo e sintomas e tudo mais ali. A gente tem exercício para já começar a perceber ali o receber de entidades, exercício energético delicioso, que já fica derretendo ali. Só de pensar eu já derreto. E daí na classe avançada vai ser mais sobre receber e colaboração. Na classe intermediária a gente fala ainda mais sobre comunicação e sobre mais sintomas e alguns outros tópicos que não tem na o começo, tá? Por que eu tô falando isso? Qual foi a pergunta que você fez? Eu me perdi total. Ah, eu estava concentrada na próxima pergunta. Tá tudo bem, já deve ter mudado a energia. O que mais é possível considerar? Você falou disso, da limpeza. Ah, então, a gente também limpa animais, tá? A facilitação ela serve tanto para pessoas, era isso. A limpeza ali basicona serve tanto para pessoas como animais, qualquer tipo de energia. Tá? E libera sim bastante, que é um ok, a gente chama de okês, né? Não é pessoa. E a gente fala nisso sim e pode liberar toda essa galera que tá pertinho da gente. Antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu só ver aqui que tem um negócio da Mi. Com 12 anos eu desmaiei. O médico não encontrou nenhuma doença, me chamou atenção aqui. Emagreci também, mudou até a estrutura do meu cabelo. Eu tinha muito, ficou ralo. Exatamente, provavelmente é um novo ser no corpo ali. Senti esse alívio depois de saber isso, porque senti tudo isso após o meu acidente no pátio de casa e passei por cirurgia. Exato. Então, gente, vai ficar gravado assim, tá? Isso pode ficar tranquila. Tanto no meu Instagram quanto da Ana, acho. No meu, com certeza vai, tá? Meus amores, hoje a gente tem ferramenta para praticamente tudo, tá? Essa é uma classe que vai focar ali no mundo sutil e tem a ferramenta, é usar, tá? Não é ficar reclamando que tá acontecendo tal coisa, é usar, tá? Bora lá para suas perguntas. Eu tinha que falar isso, tá? Então, na classe Conversando com os Animais, Silvia, uma das coisas que me tem questionado é: ok, então eu vou aprender a comunicar com os animais, não é? Isso é aquilo que as pessoas me têm dito. Eu vou conseguir com que o meu cão, o meu gato me obedeçam, ou seja, comecem a ser mais. mais. Estava a Adoro. faltar a palavra. Obediente, mas Obediente. ah, eu vou fazer uma pergunta para vocês todos que estão aqui na live. Você conversar com as pessoas fazem com que elas façam absolutamente tudo que você quer? Nem com entidades, nem com animais, nem com... O que a classe vai trazer? Primeiro, que nem a gente falou da de entidades, a gente vai desbloquear tudo que você criou ali para não ter a sua capacidade natural de comunicação. Eles sempre se comunicaram com a gente, a natureza, os animais, sempre se comunicaram com a gente e a gente ficaria, isso daqui é tal coisa, isso é tal coisa, isso não sei o que a gente aprendeu no Google e agora tem o chat GPT e todas as outras inteligências artificiais para falar para a gente, em vez de perguntar para o animal o que está acontecendo. Então, na classe a gente vai ter um monte de ferramenta, e também tem chat, tem um monte de coisa, tem a parte prática, que a gente vai brincar também com os animais, para a gente perceber
qual é a nossa comunicação com eles. E a comunicação animal, na verdade, ela é telepática e também muito como das entidades, só que a diferença grandiosa ali de entidades e animais, entidades é uma coisa, é o ser infinito, é o mundo sutil. De animais, a gente agora tem o corpo. Tem o corpo do animal. São duas entidades diferentes ali. A gente fala com o ser para algumas coisas e a gente fala com o corpo para outras, para comida, para tratamentos, isso que é tal. E eles são seres infinitos, gente, que tem escolha. Então, a gente tem as ferramentas, a gente não vai modificar as escolhas deles e fazer de um robozinho o seu cachorro, gato, cavalo. Tá? Eles vão continuar a ser os seres infinitos que eles são, maravilhosos ali. Porém, agora a gente vai receber a comunicação com muito mais facilidade. E isso no nosso dia a dia, gente, é uma tranquilidade, porque eles relaxam quando a gente recebe a comunicação deles. Ó, só de falar isso, meu corpo respirou ali. E eu não sei se vocês sabem ali, se vocês lembram na escola, que a gente aprendeu que a gente é um animal, nosso corpo é um animal, um mamífero. Vocês lembram? Então, essa classe, na verdade, é para os nossos bichanos? Ou é para a gente? Para a gente liberar muita coisa ali, para eles conseguirem conversar com a gente. E muita coisa do que eles mostram, e hoje vai ter uma introdução de Conversando com os Animais, que eu já vou começar a falar sobre isso, é o que eles estão percebendo na gente. E, gente, aí é presente atrás de presente. Porque eu chamo os animais de detectores de ponto de vista. Tudo que você não está percebendo que você está sendo e fazendo, eles mostram. Através de comportamentos e um monte de coisa ali. Inclusive comer demais, comer de menos, ansiosidade, depressão. Eles estão mostrando muita coisa sobre a gente. Eu lembro-me, Silvia, de há uns anos atrás ter uma para contribuir com o cãozinho que eles tinham, porque o cãozito estava a ter sucessivos tumores em várias partes do corpo. E uma das coisas que me veio bem nítida era o quanto aquele cãozinho estava a curar alguém ali de casa. Então, eu conversei da forma que consegui com as pessoas que me procuraram e pedi-lhes para eles conversarem com o cão, como se fosse com uma pessoa. E pedi-lhes para que o cãozito não curasse mais ninguém, não era a função dele estar a curar. Então foi bem curioso, Silvia, que a partir deles fazerem esse diálogo, na mesma semana, a avó, ou seja, é um casal com a mãe, não é? Das pessoas, foi detectado um tumor fulminante e acaba por falecer naquela mesma semana. E o cãozinho começou a recuperar. Então foi assim algo que não é? Sim, abriu assim uma Isso consciência. tem um capítulo específico disso que chama Substituição e eu olhando aqui como se estivessem vendo o que eu estou vendo, no livro de Conversando com os Animais. Principalmente cachorros e cavalos, eles trazem muito para o corpo deles ali, são curadores. Só que assim, gente, eles não curam a gente, eles trazem os sintomas, porque só a gente pode se curar. E eles trazem os sintomas para o corpo deles e acabam trazendo alguma coisa. Parece que eles estão levando a. Na verdade, a gente fala assim, ele tá com isso, tá com isso, o veterinário falou tá com câncer e acaba criando, tá? Mas na verdade eles trazem os sintomas ali. E quando a gente. E muita gente fala assim, mas por que eu não vou deixar ele me curar se é isso que ele faz? E é uma super capacidade, não é um erro. Mas o que acontece? Eles estão trazendo para eles os sintomas, e daí a pessoa que teria isso de verdade não tem o sintoma e não vai olhar para isso, não vai fazer exame, não vai ter a possibilidade de escolher diferente. No mundo de consciência, lindo, maravilhoso, onde todas as pessoas recebem tudo de todos, os cães, os cavalos, os gatos também tem muitos curadores, eu tenho vários aqui em casa, inclusive. Eles fariam isso e a gente receberia dessa cura e se curaria, tá? Esse é no mundo de consciência. No mundo onde muitas das pessoas ainda estão na inconsciência e ainda não estão escolhendo e escolhem inclusive morrer não conscientemente ali, tá? Não adianta os animaizinhos ficarem tentando curar, que a pessoa vai reconstruir isso dali. Então, daí vai ser ruim pro animal e pra pessoa. E a gente fala bastante nisso, porque a gente conversa ali com o animal e a gente ensina outras coisas para o animal. Não é tirar essa capacidade deles, porque é uma
mega capacidade, a verdade deles. É conversar para ser mais gentil ali e fazer com que eles entendam que a gente também tem escolha. E fazer, de repente, fazer a cura só em corpos que escolhem a cura. E a gente Verdade. pode modificando isso. E essa história é linda que você trouxe, Ana, porque a gente pode conversar com eles e pode mudar a qualquer momento. Sim, e aqui a questão, Silvia, é que eu nem sequer estava com o cãozinho presencial, não é? Ou seja, eu nunca tive com ele. Então foi muito bom. E também houve outra situação também que eu fiquei extremamente feliz e orgulhosa, foi isto para mostrar que qualquer animal tem consciência e tem livre-arbítrio também, tal como nós. Então há uma senhora que me pede ajuda, contribuição para o seu gato, que ele estava já no veterinário e o veterinário tinha dito que não havia nada a fazer, que o melhor seria dar a injeçãozita e o gatinho partir. E a senhora aquilo estava-lhe a gostar imenso, então ela recorreu a mim e eu expliquei-lhe que, ok, eu iria contribuir, mas o resultado não dependia de mim, não é? O gatinho iria ter realmente o livre-arbítrio de querer ficar, não é? Ou partir. Então foi assim, algo assim incrível que no dia a seguir ela liga-me, assim, estou de facto, e ela diz-me assim, Ana, a veterinária disse-me que eu podia buscar o meu gato. Nós fizemos análise e as coisas mudaram. Então ele vai ter alta, vai vir com medicação, com alguns cuidados específicos, mas ele vem para casa. Então foi assim, algo assim grandioso também. E, de novo, como eu falei quando a gente estava falando de entidades, é a clareza, gente. E, assim, o que mais a gente aprende com eles, que eu acho um dos maiores presentes, é eles mostram pra gente quando a gente está energeticamente congruente, o que a gente está falando e o que a gente está vibrando. Quando a gente não está energeticamente congruente, eles saem, eles não querem ficar perto da gente. Quando existe clareza e a gente está energeticamente congruente, eles relaxam e eles começam a mudar. Eles recebem da nossa comunicação. Quando a gente está falando uma coisa e vibrando outra, por exemplo, uma coisa bem besta ali. Ah, não, tudo bem, eu não quero que ele sofra, pode morrer, nos caras, mas dentro tá ali, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer sem esse meu gato, que não sei o que, não sei o que tal. Tá completamente confuso e isso traz confusão para eles, porque eles estão percebendo essa confusão interna e não tem clareza ali no seu pedido. Então ele não sabe se morrer, se vai ficar, se não sei o que, qual que é o seu pedido ali para ele. E não tem nem como escolher ali, e daí é aí que causam as que a gente chama disease, né? Doença, nada mais é do que a palavra mesmo em inglês, disease é não facilidade, e acaba trazendo complicações para o corpo, doenças para o corpo, porque existe confusão. Então, eu acho que um dos maiores presentes de conversar com animais, por que mais animais do que entidades? Até porque eles têm um corpo e mostram pra gente coisas que talvez com entidades, se você não tiver muito presente, não vai perceber. Eles têm o corpo, eles saem, eles mostram, eles relaxam. E é uma outra comunicação ali que pode ser muito mais gentil, inclusive pode melhorar a sua comunicação com entidades conversando com os animais. Tá? Eu já tenho pessoas que vieram para a classe de conversando com os animais antes da entidade. Ela falou: nossa, minha comunicação com entidades melhorou muito depois de conversando com os animais, porque é um treino ali também. E daí a gente tem um corpinho ali para mostrar e é mais fácil, sim, tá? Porém, são seres infinitos, como a Ana está falando ali, e eles têm escolha. A gente não vai modificá-los. Pode trazer uma facilidade, gente, que eu falo por mim. Meus gatos, eu tenho há 11, 6 anos mais ou menos, eles são completamente diferentes e eles vão modificando todos os dias com a minha mudança. E é um relaxamento completamente diferente. Todo mundo fala assim, nossa, se vai ir na sua casa, seus gatos são completamente diferentes, porque eu recebo a comunicação deles. E faz diferença. E a minha vida muda porque a gente está usando as ferramentas para eles. Manja, usar as ferramentas para eles. Quem muda sou eu. É verdade. Não é? E o quanto eles realmente contribuem connosco energeticamente, porque muitas vezes nós não estamos assim tão bem, só o facto de eles se aproximarem da gente, né? As coisas mudam. Eles derretem barreiras, eles processam o nosso corpo. Não estou falando só de gatos ali com o ronronar e tudo mais. Estou falando que cada um é completamente diferente. Os corpos são uma frequência ali de cura, a maioria dos corpos, tá? E de estar perto dele. Quantos de vocês chegam em casa, de repente, depois de um dia de trânsito e estresse no trabalho, aí chega em casa, tem o cachorrinho ali todo feliz de te ver. Aí você fica 5 minutos fazendo cosquinha nele e não fica, você fala assim, nossa,
que eu estava pensando mesmo agora há pouco? Verdade. E se você não busca esse o que eu estava pensando agora há pouco, já esqueceu, já liberou. Sim, é verdade. Então são classes assim Lindo. incríveis, né? Só mesmo quem puder estar presente é que vai realmente verificar, não é? O quão O mais grandioso é. legal dessa classe de animais, gente, isso eu falo em nome de Axis até. A Axis realmente escolhe que essa classe vá cada vez mais para as pessoas. Pouquíssimas pessoas ainda conhecem a classe de conversando com os animais. Muita gente conhece de entidades e não, nem sabe que de animais existe. Não tem nenhum pré-requisito para a classe de animais. Você não precisa nem ter feito barras. Não tem nenhum pré-requisito para a classe de animais. É chegar e vir. Tá? Tipo assim, você gosta de animal, muita gente vem por causa de filhos, tem gente que nem vem ou porque trabalha com animais, não sei o que tal. São ferramentas muito didáticas, muito pragmáticas para o dia a dia, que podem agregar, seja lá o que você já faz, inclusive com animais. Tá? Nunca é deletar nada, tá, meus amores? É agregar, trazendo mais facilidade e qualquer pessoa pode fazer essa classe. E portanto, a gente depois também pode usar isso até mesmo em atendimentos, quem quiser, não é? Para poder Boa, obrigada. contribuir. Obrigada por ter trazido isso, Ana. Da classe de animais especificamente, do que a gente está falando aqui, tá, meus amores? Vocês saem da classe de conversando com os animais, a pessoa que fizer a classe inteira, tá? De 2 dias ali que a gente vai ter, ou quando eu faço online de 4 chamadas, você sai praticante das ferramentas de conversando com os animais e pode usar oficialmente as ferramentas para atender animais, tanto online como presencial. Tem processos corporais, processos verbais, tem um monte de coisa que a gente fala ali na classe, tá, meus amores? Então, tem um manual incrível e um certificado delicioso, que eu não tenho maturidade para aquele certificado. Silvia, vamos ao jardim zoológico, certo? Aprender a lidar com Exatamente. os No caso animais. da classe de Portugal, a gente vai no zoológico falar até que um pinguim, gente, a gente vai fazer a prática ali no zoológico. Eu tô louca, esses pinguins estão me chamando tanta atenção. A gente vai no zoológico no segundo dia da classe ali para conversar com os animais. A classe de Portugal não tem online, vai ser somente presencial, porque essa classe não é híbrida, ou é presencial ou é online, tá? Então a classe de Portugal, que vai ser no dia 10, vai ter a introdução, que não é obrigatória, tá? A introdução é para quem quiser conhecer e tal. E a classe é no sábado e no domingo, dia 11 e 12 de outubro, presencial. E no segundo dia a gente vai no zoológico para fazer a prática ali, conversação mesmo com eles e perceber os diferentes animais e diferentes comunicação. E tem online também classe, que daí eu também tenho na minha agenda tal, e daí pode ser feito em qualquer lugar do mundo. São dinâmicas diferentes, é o mesmo material, é o mesmo, você sai praticante, tudo, mas são dinâmicas diferentes. Uma a gente vai no zoológico e vê, e os nossos animais a gente trabalha por fotos, que é a presencial. A online a gente não sai, não vai fazer outros, não vai em nenhum lugar específico. A gente trabalha com os nossos animais que normalmente entram na câmera. O que mais é possível? Vai ser em Porto, meus amores. Conversando com os animais, dia 10 do 10 vai ser a introdução e dia 11 e 12 a classe de outubro, tá, gente? É tudo em outubro. E vai ser no Porto. Na verdade, a classe de Conversando com os Animais é em Gaia, ali pertinho. É Gaia? Falei certo? Maia. É. O jardim zoológico vai ser na Maia. Eu já falei errado. É Maia. Nossa, eu falei errado. Eu falei que era Gaia. Esse que é esse, bom, mas agora posso estar aí. Então, O que mais é possível, gente? Então, assim, tá tudo, na verdade, se vocês entrarem na minha Linktree, ou no meu site, todas as classes estão lá. E a gente tem um grupo da galera que está interessada nas classes que vão acontecer em Portugal. Entre no grupo, interage com a gente, faz perguntas. A gente vai ter mais live. A próxima que eu vou fazer é com a Cléo Deliciosa, que está aqui com a gente. Já fiz uma cotice semana passada, tá tudo tá no meu YouTube, tá em todos os lugares, tá, meus amores? É só olhar aqui no meu feed. Hoje com a Ana, vou fazer semana que vem com a Cléo. E fiquem ligados, porque eu acho que vai rolar a degustação de Conversando com as Entidades esse final de semana gratuito para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais. E daí vai ser fechado, não vai ser em live, vai ser no Zoom, para todo mundo que quiser saber um pouco mais e fazer perguntas que aqui não daria para fazer.
Silvia, a Tici corrigiu-nos, é em Gaia. Peço desculpa, Ah, em Gaia engenheiro. mesmo. Está na Maia também. Então eu confundi. O que Peço mais desculpa. é você? Gente, eu não sei, eu sou convidada, gente, Há convidada e dois. facilitadora. Oi? Dois. Há dois jardins zoológicos, um na Maia e outro na Gaia. Aí, ó, tá vendo? Daí é sacanagem, porque os dois são A e ali, pô, daí é sacanagem, né? Como pode melhorar? Mas a gente vai ter, gente. Fiquem tranquilas que as meninas vão dar todas. A Tice, a Cléo e a Ana são as anfitriãs das classes. Se vocês quiserem saber qualquer coisa, podem mandar mensagem. Entra ali no grupo, porque é legal de vocês mandarem mensagem no grupo, porque daí todo mundo tem acesso também às informações. E o que mais é possível, gente. Sim, muito feliz, muito feliz. Ai, eu Foi. também. Tem mais pergunta ou como é que vai ficar aqui? Não? Acho que já está. Ó, deu certinho, gente. Ai, como pode melhorar ainda mais. Meus amores, eu tô indo para Portugal no dia. Eu não falei as datas de Introdução. TTE, né? Então, ó, dia 3 de outubro, uma sexta-feira, vai ser a classe de introdução de Conversando com as Entidades, presencial e online. As classes de entidades são presenciais e online, são híbridas, tá? Em horário super gostoso ali, tanto para Portugal como para o Brasil, se você está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Daí, dia 3 começa a introdução. Para quem vai fazer a classe de entidades, a introdução é obrigatória. Tem que começar ali no dia 3, na sexta-feira à noite. Daí, 4 e 5 vai ser a classe, o começo, que em Portugal vai ser acho que das 13 às 22, alguma coisa assim. No Brasil começa às 9 da manhã. E na segunda-feira, dia 6 de outubro, vai ter a intermediária das 14 às 19 de Portugal. Se não me engano, acho que daqui do Brasil umas 10 até, sei lá que hora, gente, eu não sei fazer conta mais. Mas é um horário super gostosinho, tanto para Portugal como para o Brasil. E daí, dia 10 do 10, a introdução de Conversando com os Animais à noite. Dia 11 e 12, a classe de Conversando com os Animais, que chama Comece a Conversa. Acho que é isso, gente. Bem didática, bem tia. Sim. Qualquer questão a gente está aqui, não é? Eu, a Tícia, a Cleo. Isso é só Mandem perguntar. mensagem, gente. E o que mais é possível, tem um mês e 20 dias, mais ou menos. Dá tempo de se programar, dá tempo de qualquer lugar da Europa que você tiver, aí é bem pertinho, as coisas são bem facinhas por aí, bem mais fácil do que aqui. É que nem São Paulo, né? A Europa é mais ou menos São Paulo. Aqui meia hora a gente tá. Meia hora aí em Portugal você tá em outra cidade. Aqui no Brasil você tá na próxima rua, né? Aqui em São Paulo. Como pode melhorar ainda mais? Façam perguntas. Vou ficar muito feliz de encontrar vocês ali. O corpinho de vocês dá uma agarrada em vocês. Muito provavelmente no dia 2 vai ter uma troca ali, que vocês vão poder me conhecer pessoalmente. Troca de barras, troca de processo corporal também vai rolar, tá, gente? O que mais é possível, gente? Bora lá brincar comigo. É só vir, é só vir. Com corpo, com corpo. Com corpo, gente. Traz o seu corpinho para as classes. Como pode melhorar ainda mais? Para a gente falar com o povo sem corpo. Exato. Silvia, muito agradecida. Ah, E até breve. tô feliz demais com essas lives e fiquem ligados, gente. Fiquem ligados aqui, sigam as meninas no grupo, tal, para os presentes que vão ter mais as próximas lives e tudo mais para vocês virem aqui. No meu YouTube tem um monte de live gratuita também, de conversando com as entidades, de conversando com os animais. E entra ali no grupo da gente, das criações de Portugal, que todas as informações a gente coloca lá. Sim, e a Silvia também tem um grupo Telegram incrível, não é? Onde tem sempre as suas novidades. Então também podem entrar. Que mais é possível, gente? Tá tudo. Vem e faz pergunta para nós, que a gente coloca todas as informações ali. Certo. Obrigada, amora minha! Que bom que deu certo a live. O que mais é possível, gente? Fiquem ligados nas próximas aqui, tá bom? Tá, Beijo, obrigada. beijo, beijo. Até, meus Beijo. amores. Beijo.